eu vejo essa casa iniciando o ano, a oportunidade de estar aqui junto com vocês, refletindo um pouco sobre a nossa caminhada e a nossa relação com o nosso Pai Maior. Pedindo autorização para os mentores dessa casa, eu abraço a cada um de vocês desejando um feliz ano novo, aos nossos amigos internautas que também acompanham a cada palestra dessa casa, e com o coração cheio de gratidão eu venho conversar com vocês sobre o que é se afirmar como espírita. O que é estar aqui nessa casa procurando um passe? O que é estar nessa casa como médium, nós nos doando e nos identificando quando perguntam de religião, o que você é? E a gente diz, eu sou espírita. Para ser espírita, dentro das nossas caminhadas, estudando a doutrina espírita, porque ser espírita é propagar uma fé, é estimular uma fé raciocinada. Não basta vir aqui e dizer para vocês que isso é assim ou assado. Toda e qualquer afirmação que a gente recebe dentro de uma casa espírita que propaga a doutrina dos espíritos, ela precisa ser raciocinada, refletida. E a doutrina espírita, ela tem dentro dos seus estudos 5 pilares mestres. E para a gente se aceitar como espírita, nós precisamos aceitar esses 5 pontos, ter isso incorporado na nossa alma. E quais são eles? Alguém já ouviu falar sobre esses pilares? São 5. A existência de Deus. Quem é espírita tem que acreditar em Deus. É o primeiro ponto. Acreditar na imortalidade da alma. Ter consciência da comunicabilidade dos espíritos. A pluralidade da existência, que ou seja, é a reencarnação e a evolução espiritual. São 5. Vamos conversar sobre eles. Porque a partir desses 5, o primeiro ponto que a gente tem é Deus. É acreditar na existência de Deus, é ter Deus dentro do coração. Mas o que é Deus? Difícil de definir, né? Allan Kardec, que codificou a doutrina, ele, na primeira pergunta que ele fez no Livro dos Espíritos, que foi o seu primeiro livro, ele perguntou aos espíritos o que é Deus. E teve como resposta, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se é uma causa inteligente, o que a gente entende por isso? Deus criou a Terra, Deus criou o mundo, a nossa existência, não por um acaso, um Big Bang, né? Se ele é inteligência suprema e tudo tem um motivo de existir. Então, há uma existência inteligente. E ele sendo a inteligência máxima do universo, tudo que acontece no universo está sob o cuidado dele. E tudo tem uma razão de ser. Certo? Mas, depois dessa definição, essa análise sobre Deus, essa parte básica, vamos lá, dirigindo para os 5 pilares. Se Deus existe, que é o primeiro pilar, a gente precisa, como espírita, nós temos que ter a existência de Deus como a nossa base. Então, Deus é a origem e o fim de tudo, e Ele é o Criador de todas as coisas. É perfeição, e uma coisa que muitos veem de algumas informações equivocadas e que identificaram Deus como um velhinho sentado numa nuvem, como uma bengalinha, e acaba indo para uma situação de achar que Deus tem a mesma forma que nós. Deus não é humano, Ele não tem a nossa forma, até porque nós sabemos que Ele é o the best, Ele é o melhor, é Ele a nossa existência. Não poderia imaginar Ele com esse corinho sem vergonha que a gente tem, que adoece, que se machuca e que morre. Então,
Esse é o primeiro ponto que a gente precisa, tirar essa referência de Deus como um ser humano. Certo? Deus não é como nós, falível. Deus é a causa primária. Então, a partir desse entendimento, vamos para o segundo pilar. Bom, se eu já tenho Deus na minha vida, para ser espírita eu tenho que acreditar na imortalidade da alma. O que é a imortalidade da alma? É lembrar que antes de nós sermos filhos dos nossos pais que nós conhecemos hoje, antes de sermos mãe, antes de termos essa origem que a gente acredita aqui, a nossa vida, nós somos espíritos. E nós já viemos e saímos de encarnações nesse planeta, em outros planetas, evoluindo. Certo? E que quando nós estamos encarnados, nós podemos dizer que nós temos alma, ou nos denominarmos espíritos encarnados. E quando a gente vem, nasce aqui, a gente reencarnou. Porque poucos espíritos vêm a primeira vez num planeta como a Terra. É uma situação muito específica. Aqui nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a maldade ainda é muito forte, ainda o aprendizado é muito grande. Então, acreditar na imortalidade da alma é acreditar que nós, é ter certeza de que nós somos espíritos e que estamos na condição de encarnado e que quando desencarnarmos, nós voltaremos para o plano espiritual de onde nós viemos. E que é um ambiente muito melhor do que esse aqui. Embora tenha vários alertas sobre as nossas caminhadas, que nós podemos ir para o Vale dos Suicidas, que nós podemos passar um período umbral, mas isso são etapas transitórias. Nós, os espíritos, quando não encarnados, temos oportunidade de, vibrando no bem, estando no processo evolutivo, estar na nossa verdadeira pátria. Bom, saindo desse item, nós vamos para o terceiro pilar. O que é o terceiro pilar? É a pluralidade da existência. Nós já fizemos uma pequena abordagem sobre ela, mas uma coisa que a gente tem que pensar. Tem várias encarnações. Eu já vivi em outras situações. Hoje eu estou aqui resgatando e tal. Mas o que essa pluralidade também nos traz? Nos traz que Deus nos criou espírito puro e nos deu oportunidade evolutiva. E aí, nas várias e várias encarnações, com o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho a seguir. E uma coisa interessante, nós podemos evoluir a cada oportunidade. Nós podemos buscar nos tornarmos melhores, tal qual quando a gente está numa escola. A gente vê uma criança que vai para dentro de uma escola, ela começa ali, dá os primeiros passos, vai evoluindo, depois ela já vai fazendo conta, ela já vai escrevendo, e vai para uma faculdade. Nós passamos por isso na vida até para aprender a andar. E assim é o espírito. Nós, em todo o processo de encarna e desencarna, são as séries. E a gente vai adquirindo evolução intelectual, mas o grande desafio é melhorarmos moralmente. E aí, nós que hoje estamos aqui nessa casa, ouvindo falar disso, seja pela primeira ou pela enésima vez, temos a responsabilidade de cada postura nossa fazer escolha. Se eu vou me doar, se eu vou fazer o melhor, se eu vou sair daquele estigma de entrar no jeitinho brasileiro, de levar vantagem, ou se eu vou entrar no caminho da retidão, abrir meu coração para a compaixão, como falou agora a Maria, poder olhar irmãozinhos passando dificuldade, me tocar e eu fazer minha parte e compreender que se eu estou passando dificuldades, eu fiz um acordo, nós fizemos acordos antes de reencarnar.
Porque Deus nos dá a oportunidade reencarnatória e muitas vezes nós, ainda no plano espiritual, dizendo, não, eu vou me liberar disso. Dou conta, puxa pro peito e diz, eu dou conta. Chega aqui, a coisa não é bem assim. Chega aqui, a gente se reveste da materialidade e está muito preocupado com o ter. Preocupado em saber se eu vou ter uma casa, saber se eu vou ter um carro, saber se é isso que eu vou trabalhar. E quem eu sou, como eu estou, fica muito aquém. E quantas vezes nós abrimos mão de vir fazer uma oração, de se reunir em casa em oração e tentar melhorar a nossa vibração de casa, a nossa vibração pessoal, porque está rolando um pagode bem ali, porque tem uma festa de não sei o quê, porque eu tenho que ir no supermercado, porque eu tenho... E deixamos de pensar no nosso processo evolutivo. Esse meu filho aí diz que a reencarnação é uma rematrícula na escola da evolução. E eu acho uma grande alerta. A gente fica muito preocupado em saber o que a gente foi, o que deixou de saber, mas se achando, né? Ah, eu fui rainha, eu fui um guerreiro, eu fui isso. Gente, se a gente foi uma rainha no ano passado, ou na encarnação passada, um rei, pense bem como se portavam os reis na época da Inquisição. Será que é algo glamuroso? Acho que o glamour seria se a gente pudesse dizer, ah, eu fui um monge. Mas será que eu fui um bom monge? Será que eu me dediquei ao Pai? Será que eu evoluí desde a última encarnação até hoje? Essa é a grande reflexão. Porque aqui nós temos oportunidades de ter filhos, com esquecimento, ter filhos que nós estamos recompondo situações que a gente pode ter feito na encarnação passada. Por isso que a gente não lembra. Por isso que as histórias vividas não nos são claras, a não ser para algumas pessoas que têm essa mediunidade e essa responsabilidade. Porque você já imaginou você encontrar, passar pelo teu vizinho e saber que esse vizinho foi alguém que te roubou na vida passada? Ou foi um inquisitor teu? Ou foi um senhor de escravo? Ou o seu filho foi um escravo que você destruiu? Pensem para a história da humanidade, todas as atrocidades já feitas na Terra. Nós já participamos disso, gente. Então hoje, se nós estamos aqui, é uma oportunidade de nos melhorarmos. Se a gente vem para uma casa dessa, onde a luz toca e nos aproxima do Pai, é para nós melhorarmos, principalmente moralmente. E com esse aprendizado sobre os nossos seres e as nossas melhorias, é que a gente passa a entender que Deus não é mau. Deus é bom demais na conta. Às vezes a gente diz, pô, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Já pararam para pensar que a gente acordou isso? A gente vê uma criança que nasce com câncer, uma criança sofrendo, ou alguém que não dá conta, se mata trabalhando e nunca dá conta na vida. O que será que acordamos? O que estamos aqui resgatando? Essa é a grande reflexão. É dizer, Pai, que aprendizado tu queres de mim nesse momento? Essa é a oração de um filho falando com seu pai e dizendo, Pai, me perdoa, eu vou compreender. Eu estou aqui lhe pedindo quando eu devo agradecer. Porque essa oportunidade que me deste é a oportunidade que na próxima vida eu vou vir melhor. E o quarto pilar é a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, se nós somos espíritos, nós precisamos compreender que a Terra é só um petitiquinho, um grãozinho de mostarda no meio do universo. Então, há muitos e muitos outros mundos em que a evolução é diferente da nossa. A Terra não é referência. A Terra é mais um.
A Terra é um planeta, mas há oportunidade de planetas mais inferiores e planetas com desenvolvimento em que, que os espíritos já se encontram numa condição de mais proximidade do Pai, de mais perfeição. E é por isso que nós estamos na Terra, é por isso que se fala que a Terra deixou de ser um planeta de provas e expiação e entrou como um planeta em transição planetária. Nós estamos na grande oportunidade de nos melhorar. É por isso a transição. Nós já estamos mudando para melhor. Vai chegar a hora que o mal não vai mais existir aqui. E nós vamos chegar melhor. E isso Jesus disse quando aqui esteve. Quem já ouviu em qualquer situação, seja aqui nessa casa ou em outra casa de oração qualquer, que Jesus dizia: na casa do meu Pai há muitas moradas. Só que a gente pensa só na Terra e acha que são várias casinhas. Mas são várias oportunidades. E essa pluralidade também está no Livro dos Espíritos, na questão 55, quando diz: Deus povoou de seres os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Essa foi uma resposta dada pelos Espíritos a uma pergunta de Allan Kardec. Não, nós estamos ouvindo isso há muitos e muitos tempos. O que a gente precisa é começar a introspectar e nos melhorar. E por derradeiro, o quinto pilar é a comunicabilidade dos espíritos. Se nós falamos agora que estamos aqui, esse grupo de encarnados, um grupo de desencarnados, aonde nós estamos, existem espíritos junto a nós, a partir do nosso mentor, a partir daqueles que vibram na nossa energia conosco. Então, nós também entendemos, numa casa como essa, que há comunicação entre os espíritos. E essa comunicação se dá a partir de uma condição de alguns irmãos, alguns espíritos que encarnaram com essa responsabilidade, porque não é dom. Equivoca-se quem diz que a mediunidade é um dom. É uma grande responsabilidade. E se a gente não vê os espíritos, é porque eles vibram energeticamente. A composição deles é diferente da nossa composição material. E os espíritos, muitos deles não estão aqui perto de nós, porque estão lá no plano espiritual trabalhando. Há uma vida toda lá. Aqueles que estão aqui já são os que estão com a vibração mais baixa, que também estão precisando aprender, que ainda tem vínculo com a matéria, que ainda vibram em energias negativas, fazem trocas e dependem de algumas condições vinculadas aqui. Então, quando a gente aprende isso, a gente passa a perceber que ser espírita é algo ampliado. É conhecer a realidade dos mundos. É estar vinculado à energia maior. E com isso, claro, a grande responsabilidade. A partir do conhecimento, quem tem conhecimento faz a escolha. Aonde eu quero ir e como eu quero ir. De que forma está meu relacionamento com meu Pai maior? Como está a nossa conversa com Deus? Como estamos nós com esse que é onipresente, está em qualquer lugar, que é onisciente, que tem conhecimento de tudo, que é onipotente, tudo pode, e que é soberanamente justo e bom. E que Ele nos oferece a melhor condição do mundo, a melhor condição evolutiva. Se nós ainda não alcançamos, ou ainda nos identificamos com situações que para nós são situações do mal, que a gente trata como mal, não é que o mal existe, é que é a ignorância do bem.
Porque as pessoas que praticam maldades, pessoas que ainda fazem afrontas às regras deixadas pelo Pai, que está não só aqui na doutrina, mas também está em outras casas de oração, é porque ainda não evoluíram o suficientemente, vão ter que aprender. E a gente vem para esse mundo para aprender só. Essa é uma grande realidade. Nós podemos contribuir com o aprendizado de alguém, ajudar na evolução de alguém, mas as provas, o nosso desenvolvimento e as expiações que a gente busca, é cada um. É um de cada um. Por mais que a gente queira botar a mão na cabecinha de um filho, que a gente queira acolher uma pessoa amada, por mais que a gente queira proteger, a gente pode amenizar. Mas a melhor forma de amenizar, amparar, é com a oração e fazendo a conexão dessa pessoa junto a Deus. E para terminar essa conversa, que eu tinha programado ela muito maior, mas hoje também me preparei para ter esse número de pessoas aqui, porque é o primeiro dia do ano, tem poucas pessoas ainda, a praia, férias. Eu queria ler para vocês a letra de uma música muito bonita, que fala sobre Deus, e ela diz o seguinte: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar, teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. No silêncio, encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Se revelou aos seus, do gentio ao judeu. Ninguém explica Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Um ano de luz para todos.